Dois colegas de classe que se odeiam e são arqui-inimigos são obrigados a se casar pelos avós, donos de uma empresa multimilionária. Dormindo com o inimigo, eles entendem que vão precisar ficar juntos para assim conseguirem realizar um sonho hiper secreto que mudaria a vida de todo mundo. Em um colégio, vemos Saita andando no corredor com a mochila no braço. Em sua frente está a jovem Akane. Ela vira em câmera lenta para o garoto que chega e fica com a boca aberta. Mas ela não estava no clima não. Ela então puxa a gravata do garoto e lança a ameaça. Se ele contasse para alguém sobre o que estava rolando entre os dois, ela acabaria com ele. Ele retribui o olhar de ranço e pensa que se casou com a pior pessoa do mundo, a sua arqui-inimiga. O anime volta no tempo 4 dias antes. Em uma sala de aula, vemos Akane com um caderno na mão brigando com Saito, que estava sentado. Segundo a garota, Saito havia feito o relatório da aula de qualquer jeito, escrevendo que não teve nada de útil durante a aula e que foi um dia qualquer. Saito acha que a menina está exagerando e fala para ela que ninguém leu o relatório, só ela que era desocupada. Mas na cabeça dela, ela só quer consertar a atitude podre do garoto. Chega em cena a loirona Himari. Ela repreende Akane por brigar com Saito e que isso faria o menino chorar. Akane joga a culpa em Saito, porque ele não respeita os colegas de sala e nem ninguém. Himari então pergunta à garota por que ela pega tanto no pé de Saito. Ela pensa e comenta que nunca havia pensado sobre isso, que na verdade ela só tem ranço de ver a cara dele e que fica com vontade de esmagar ele com um chinelo igual uma barata. Agora chega Shizi, a mais fofinha do colégio e prima do garoto. Ela fica do lado de Saito e pergunta se ele estava brigando de novo. O garoto se defende e fala que não gosta de briga e que a Akane é quem estava enchendo o saco. Shizi chega perto do garoto, pega em sua cabeça e o adula, falando para ele relaxar que estava tudo bem. O garoto então comenta que só ela quem entende ele. Do outro lado, Himari fala que Akane tá afim de Saito, já que ela vive pegando no pé do garoto. Akane assusta e fica toda envergonhada e jura que nunca sentiu nada por ele. Na verdade, sentiu sim, apenas raiva e que se todos os homens morressem, ela nunca ficaria com ele. Já ele fala que se o mundo ficasse de ponta cabeça, ele também jamais ficaria com ela. Muda o cenário. Saito está andando em uma calçada, voltando para casa. O telefone toca e ele vê que é seu avô. Ele atende e o avô o convida para tomar um chá. O garoto recusa, já que vai estar ocupado fazendo outra coisa. O avô, que está em um carrão em frente a uma praia, sabe que o garoto está enrolado e comenta que um dia o neto vai herdar a empresa da família, que se o neto não fizesse a sua vontade, ele se arrependeria pelo resto da vida, e que também o neto não tinha opção. Daí vemos que ele realmente não tinha opção, já que chega uma limusine e vários homens de preto para buscar o garoto. Sem opção, ele entra. Dentro do carro, Saito pergunta ao motorista para onde estão indo. O motorista responde que ele vai ter que esperar para ver, e que aquela era uma ordem do avô do garoto. O anime corta, e Saito explica que no passado houve uma recessão muito forte na economia, e que o avô dele comprou uma das maiores empresas do país, o Grupo Rodio. Após a compra, o avô demitiu vários funcionários executivos e transformou a empresa em uma empresa global e de alta tecnologia. O velhote pode ser velho, mas continua esperto e com fome de poder, viu? Volta pro carro, o motorista consola Saito, falando que o velhote gosta muito dele, ao contrário de seu pai. Saito fica calado e abaixa a cabeça. Finalmente chegam. Saito espera pelo avô sentado e aproveita o tempo para ler um livro. O que ele não esperava é que Akane também estava ali. Ela então pergunta o que seu inimigo estava fazendo por lá. Ele responde que o avô dele o havia obrigado a ir até lá. Já ela também comenta que sua avó havia lhe chamado para ir até lá, mas que agora o clima pesou porque o garoto estava por ali. Ele não suporta e os dois voltam a brigar. Em um carrão chegam os avós dos garotos. O velhote então convida os jovens a entrarem no restaurante. Lá dentro, eles encontram um banquete e o velhote, que não é bobo nem nada, está bebendo e diz aos dois que aquele almoço na verdade era uma comemoração. Eles não entendem nada e ficam se perguntando o que tinha para comemorar. Akane pede mais suco, já que tinha perdido o apetite por conta de Saito. O garoto também fala que perdeu o apetite, que aquilo era culpa da energia negativa da garota. Então eles voltam a brigar novamente. Os dois velhos caem na risada e comentam que os dois pareciam com eles quando mais jovens. Os garotos, sem paciência, finalmente perguntam por que estavam ali. Os velhos então respondem que os dois iriam se casar. Os dois ficam assustados e quase morrem do coração e falam que aquilo era mentira. O avô responde que não era mentira e que os dois vão se casar, quer queiram, quer não. Akane lembra os avós que eles ainda eram jovens e não tinham idade para casar. Os avós respondem que eles só precisavam ter 18 anos e que vão se casar sim. O velhote faz um discurso emocionante que diz que conhece a avó de Akane há muito tempo, que quando eles eram jovens eles até se amavam, mas que brigavam muito e que por conta disso acabaram se separando. Os dois se casaram com outras pessoas que os pais haviam mandado. Embora não tivessem ficado juntos, eles tiveram um bom casamento e que por estarem viúvos, eles estão livres, leves e soltos. A avó de Akane também comenta que o velhote está cuidando dela todas as noites. Akane fica louca de vergonha. O velhote então termina o discurso falando que provavelmente a vida dos dois teria sido diferente se eles tivessem ficado juntos e
e que ele quer ter essa segunda chance agora com os netos, e que aquele pedido, na verdade, era uma ordem. Akane fala que os velhos estavam sendo egoístas, que o casamento não é mais arranjado, que antes precisa namorar, conhecer a pessoa. Saito também reclama e fala que não vai aceitar e que aquilo era um crime. O velhote então bate palma e entra em cena um cachorro. O velhote diz que se Saito não aceitar, ele vai transferir toda a empresa e seus bens para o cachorro. Saito fica louco, já a velha chama Akane e apenas cochicha em seu ouvido. O velhote fala para pensarem e não se deixarem levar pela emoção, e que ele tinha 3 dias para decidir. Fora do restaurante, os dois vão embora. Akane e Saito ficam sozinhos, sem saber o que fazer. Saito pergunta o que ela queria fazer e o que a avó dela havia cochichado no ouvido dela. A garota diz que não era da conta do menino e vai embora. Em casa, Akane, deitada na cama, decide ligar para Himari para saber a opinião da amiga. Ela pergunta à amiga o que ela faria se fosse obrigada a casar com uma pessoa que ela não gostasse. Himari fala que não aceitaria, porque não está mais na Idade Média e que na realidade ela está gostando de outra pessoa, e que não ficaria com nenhuma outra pessoa se fosse ameaçada. Akane pergunta quem que a amiga está gostando, mas Himari fala que não vai contar, que era segredo. Ela aproveita e fala para a amiga que se Akane se casar, ela vai ter casa, vai poder dividir as contas e ter muitos filhos. Akane fica desesperada, nem é com a ideia de ter filho, mas sim de ter que ir pra cama com Saito. Já Saito está em seu quarto se lamentando de ter que se casar com o demônio da escola, que não vai aguentar ficar brigando todos os dias. Shizi está do lado dele e pergunta o que houve. Ele então comenta que o avô havia pedido uma coisa impossível e que ele não tinha como obedecer. Shizi conforta o garoto e fala que ninguém está livre de verdade, que estamos presos nos nossos instintos e o mundo é cheio de regras, e que podemos usar essas regras para o nosso benefício. Ele pergunta a ela, então, se ele deveria aceitar a proposta do avô, e Shizi diz que independente da resposta, ela apoiaria o garoto. 3 dias depois, os garotos encontram os avós e respondem que decidiram, eles vão se casar. Os avós ficam felizes e aliviados, porém Saito fala que eles podem dar entrada aos papéis para eles se casarem logo após se formarem, mas o velhote fala que não precisa esperar, que eles já estavam casados e vão começar a viver juntos a partir de agora. E mais, ele já tem uma casa e que a mudança já havia sido feita. Akane, desesperada, cai no chão. Os jovens chegam na casa e entram nela. Os dois veem que realmente a casa está toda mobiliada e novinha em folha. Acontece que eles percebem que só tem uma cama e o velhote diz que não tinha o porquê de ter outra, já que eles estavam casados. Saito fica desesperado e sai procurando para ver se ali tinha câmera e se os velhotes estavam vigiando eles. Akane fala que mesmo que Saito implorasse, ela nunca iria para a cama com ele, que os homens são pervertidos e só pensam naquilo. O garoto responde que nunca forçaria ela a ir para a cama com ele. Na cozinha, Saito pega uma pizza e vê que Akane também está com fome. Ela fala para ele que não são um casal e que não ficaria ali, então pega o prato e volta para o quarto. Saito termina e entra no quarto, deita na cama, assim como Akane. Ele então começa a pensar que estava próximo demais à garota, que estava até sentindo o cheiro do shampoo dela. Ela briga e manda real, que nunca havia namorado com ninguém, e ele também fala a mesma. Saito pergunta por que ela concordou em se casar com ele, mas ela fala que não vai contar e que aquilo era só uma fachada, que na verdade ela estava seguindo regras e que aquela era uma oportunidade para realizar um sonho super secreto. Sem querer, Saito encosta no bumbum de Akane e ela quase quebra a mão do garoto. Volta para o colégio, o início do episódio. Akane ameaça Saito e fala que se descobrirem que ela está casada, a vida social dela vai por água abaixo e que era para ele continuar vivendo a vida medíocre dele. E mais, se ele contasse para alguém, ela viraria uma bomba e explodiria tudo. Saito então percebe que aquela guerra estava longe de acabar. E aí, o que você achou desse anime? Acha que o casamento de Saito e Akane vai pra frente? Ou acha que eles realmente são inimigos mortais e vão terminar com isso? Se você gostou do vídeo, convido a se inscrever no canal e também a curtir o vídeo, para eu saber se você está gostando do anime e também para eu continuar com o recap. Muito obrigado e te encontro no próximo vídeo.